Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao Pontos G. Eu estou hoje trazendo algumas dúvidas, curiosidades, esclarecimentos que ficaram do meu vídeo anterior em relação à pedofilia, tá? Muita gente acabou me perguntando sobre como isso está acontecendo de uma forma tão na cara de todo mundo, e eu resolvi dar algumas dicas para vocês poderem prevenir melhor as suas crianças, os seus filhos e, enfim, a gente tentar se livrar, se não de todo, um pouco do mal desse mundo. E um desses males é a pedofilia. A gente já começa após os incertos, ok? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que quando eu citei no vídeo anterior a minha desconfiança com a maioria dos homens, eu não quis generalizar de forma alguma. Tem homens que são muito decentes, que têm maior respeito por crianças, que jamais fariam algo similar com que esses outros maníacos fazem, que esses homens que eu estou falando agora, são a maioria, graças a Deus. Existem pais ótimos, existem tios, padrinhos, vizinhos, enfim, professores, médicos, excelentes que seriam incapazes de fazer qualquer tipo de mal a qualquer criança, tá? Então, por favor, se eu falei alguma coisa que parecia que eu estava generalizando, me perdoe, tá? Não foi realmente a minha intenção. Para mim, o pedófilo é um sociopata. O que é um sociopata? Diferente do psicopata, ele tem até um pouco de emoção, ele até sente um pouco de medo, ele não planeja tanto para tomar as atitudes dele, mas ele tem uma falta de empatia, ou seja, ele não quer saber do sentimento do outro, ele quer saber do sentimento dele. E claro que ter desejo sexual por uma criança impúbere ou no começo da puberdade não é algo normal. Certo que, antigamente, milhares de anos atrás, ou em alguns países até hoje no Oriente, existem casos de homens casarem com meninas muito jovens, etc. Mas isso é lá. Nós estamos falando aqui a nível de Brasil. Então é o seguinte, esses homens, para mim, são uns sociopatas, são uns doentes e merecem ser punidos, tá? Nós temos que prevenir as nossas crianças. Esse é o primeiro passo. A segunda dúvida é a seguinte: por que é que as crianças não contam para um adulto quando passam por uma situação dessas? Pelo menos a grande maioria das crianças. Porque elas têm medo, elas se sentem
elas sabem que fizeram alguma coisa que não era correto. Elas têm medo de algum tipo de punição. Esse é o principal motivo, além da vergonha. É claro. Por o que é que as crianças, as crianças púberes, impúberes ou na pré-puberdade sentem durante uma situação de abuso? A primeira coisa que elas sentem é submissão. Você tenta imaginar uma criança de 1,20 m ao lado ou na frente de um homem adulto, que parece um gigante para ela, mas que ao mesmo tempo não a está castigando, ele está acariciando ela, ele está fazendo os carinhos, tudo bem que diferentes com ela, mas ela fica ali e geralmente, infelizmente, ela acaba às vezes obedecendo a ordem desse adulto para fazer certas coisas, mas não porque ela sente vontade, não, porque ela acha que tudo que o adulto pede, fala ou diz tem que ser cumprido. Às vezes são crianças estudiosas, obedientes, boazinhas, ou com problemas familiares, problemas no núcleo familiar. Exemplo, anos atrás eu trabalhei com crianças na faixa de 6 até 17 anos. Eu fazia trabalhos de arte com eles, né? Nós fazíamos pinturas, desenhos, esculturas, contávamos histórias, fazíamos teatro, enfim. Era muito legal e eram crianças carentes. Eram crianças de zonas de periferia, ou seja, muito pobres, né? Então eu tentava passar para elas, né, situações legais, alegres, lúdicas, através de desenhos, através de esculturas em papel machê, através do teatro, enfim. E em algumas ocasiões, eu deixava a criança desenhar livremente. Por quê? Porque através do desenho livre, a criança geralmente ela expressa algo que está dentro dela. Existia um menino, na época, que ele ia completar 7 anos ainda, um menino muito bonitinho, loirinho, olhos verdes, muito engraçadinho, mas toda vez que eu ia ver o desenho que ele tinha feito, ele havia desenhado um pênis ereto, ou mais de um pênis ereto. Aquilo me assustou. Eu levei a coordenadora do local, nós falávamos, opa, tem alguma coisa errada aí. Fizemos bilhete chamando a mãe nunca aparecia, sempre com desculpas, que trabalhava, isso e aquilo, e nós mantivemos a dúvida, né? Na dúvida a gente fica calado, né? Até a gente ter alguma certeza. Eu sei que chegou um final de semana, eu resolvi sair com alguns amigos, fomos num barzinho, que era na mesma região, não na região que ele morava, né, que era a periferia, mas era na mesma região, digamos, tá? Estávamos lá nesse bar, eu e meus amigos. De repente eu vi uma criança com um cesto na mão, vendendo balas, vendendo doces, essas coisinhas para os adultos que estavam no bar, né? A maioria das mesas estavam do lado de fora, era verão, era calor. De repente eu vi
que era um menino. Eu estava me levantando para falar com ele, porque era quase as horas da noite, quando eu vi de longe a mãe desse menino. Ou seja, ela levava o menino com os doces, ficava meio na esquina, meio longe, só observando, e fazia a criança vender os doces. Abuso, trabalho infantil e outras exposições a mais que a gente conhece, ou pelo menos deveria conhecer, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Correto? Muito bem. Eu acabei não fazendo nada no momento, porque, como eu te falei, era final de semana, eu estava num bar junto com meus amigos, eu já havia bebido alguma coisa, né? E eu falei, segunda-feira eu vou na casa desse menino. Dito e feito, chegou segunda-feira, era umas 11 horas da manhã, nós resolvemos sair antes do horário de almoço e fui com ele até a casa dele. Eu cheguei lá, a mãe estava dormindo, tinha mais os dois homens dentro da casa, um disse que era o parceiro, marido, namorado, não sei o que, dessa mãe. O outro era um primo, um tio, não sei o que, também, que ambos estavam sem trabalhar, né? Afinal de contas, era segunda-feira, 11 horas da manhã, estava em casa e já estavam tomando umas cachaças, umas canjibrinas. A mulher estava desmaiada no sofá. E tinha mais dois meninos, adolescentes, esses que eram irmãos desse pequeno, que estava ali meio loqueando, eu não sei porque não estava na escola, se estudava à tarde, ou se sequer estava estudando, né? Eu não vi menina nenhuma. A única mulher da casa é a mãe, que dormia igual a bela adormecida. Eu fiz com que ela fosse acordada, perguntei quem eram as pessoas. A casa era muito pobre, era muito pequena, e eles dormiam todos no mesmo local. Você tenta imaginar uma mulher, uma criança de quase 7 anos, dois adolescentes, que eu suponho que ficassem em casa, né? E dois homens adultos que às 11 horas da manhã já estavam bebendo, dormindo no mesmo ambiente. A casa, como eu falei, era muito pequena, devia ter uns 15 metros quadrados, contando com tudo, e muito pobre, muito miserável, tá? Eu vi tudo aquilo, fiz as anotações necessárias. Claro que todos deram sua desculpa, que a mulher não estava bem, que os homens tinham perdido o trabalho naquele dia, mas que no dia seguinte já iriam trabalhar, que todos eram bem cuidados, etc., que os adolescentes estudavam, etc., enfim, parecia que estava tudo normal. Voltei para o trabalho, um nó na garganta, expus a situação e levantamos uma investigação. No final da investigação, descobrimos que os adolescentes realmente não paravam em casa, tinham abandonado a escola. Os adolescentes deveriam ter entre 13 e 15 anos. A mãe saiu ocasionalmente à tarde para trabalhar, não sei do que. Os homens não estavam trabalhando e o menino ficava sozinho durante o dia com esses dois homens, tá? A gente fez um documento para o Conselho Tutelar
para a Delegacia de Infância e Juventude. Esse menino passou por teste de... me sumiu a palavra. Lesão corporal. Descobriu-se que ele estava sendo estuprado e abusado sexualmente pelos homens. E à noite a mãe chegava em casa depois de ter vindo do trabalho, colocava algumas balinhas num cesto e fazia o menino sair nos bares da vida, vendendo balinhas e dando beijinhos nos clientes que compravam as balas. Houve denúncia, a criança infelizmente foi retirada da casa. Eu falo infelizmente porque os adultos aprontam e as crianças que sofrem, porque essas crianças acabam em abrigos de crianças que foram também violentadas, que sofriam de maus tratos, que tinham pais que utilizavam drogas e uma série de outras coisas, né? Nenhuma criança vai para um abrigo à toa, porque os pais tratam bem. Então, a pergunta é, os adultos aprontam e as crianças pagam, né? Porque você tenta imaginar a cabeça de uma criança retirada do seu convívio familiar, por pior que seja, é o convívio familiar dela, tá? E colocada no abrigo no meio de um monte de outras crianças estranhas e de adultos que supostamente cuidarão delas. É horrível, horrível, né? Mas enfim, esse é o sistema. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é que as crianças que estão mais velhas, digamos, com 11, 12 anos, sentem se são molestadas ou abusadas continuamente. Primeiro, a questão que elas acabam enxergando isso como um carinho. E isso vai despertando, nessa época que elas estão entrando na adolescência, uma erotização precoce. Ou seja, as crianças se erotizam sim, tá? E se elas vivem em sociedades carentes, em locais onde as pessoas não diferenciam o que é certo do que é errado, o que é escrupuloso e o que não é, elas podem acabar se envolvendo com um monte de coisas, né? Prostituição infantil, inclusive. Porque às vezes, dentro de casa, mal tem um mingau de aveia para se comer, né? A cachaça não falta. Agora a comida é difícil. E essas crianças de 12, 13, 14 anos saem para fazer o seu passeio básico e encontram muitos homens no caminho que adoram novinhos, tá? Seja para forma ativa ou forma passiva, às vezes as duas. Oferece uns 30, 50 reais, talvez não mais do que isso. Sai com a criança, às vezes não vão nem em lugar especial nenhum, ficam no carro mesmo e fazem o que querem, dão o dinheiro para a criança, soma, e a criança sai louca de feliz porque conseguiu um dinheirinho.
E com aquele dinheirinho, ela vai começar, ela vai poder comer, vai comprar o cigarro dela, que provavelmente já fuma, vai talvez levar alguma coisa para casa para que a mãe ou o irmão mais novo coma. Tá? Isso fora outras situações piores que podem acontecer, né? Desenvolverem gangues, etc. Mas eu não estou aqui para falar disso, dessa questão de convívio em comunidades muito carentes, tá? Eu só sei que muitas acabam se envolvendo em crimes sérios, acabam mortas por causa de drogas ou qualquer outro motivo, e se vivem até mais tarde, elas vão viver traumatizadas para o resto da vida, tá? São crianças que não concluíram estudo nenhum, que mal terminaram o fundamental, que jamais terão um emprego decente, se empregarem, tá? E vão buscar outras formas de viver, não é? Isso estou falando das crianças em situações extremas, né? Não quero dizer que crianças de outras classes, outros níveis sociais não sofram com isso, sofrem também, mas elas têm uma maior possibilidade de se superarem em virtude de terapias, de estudos, de ajuda de pais, de pedagogos, de assistentes sociais, de psicólogos, psiquiatras e tudo que for. Se o pai ou a mãe descobrirem ou seu filho contar para vocês uma situação similar, acalente-o, não o julguem, tá? A culpa jamais será da criança, e sim do vagabundo que fez, tá? Uma outra coisa muito importante que a gente descobriu nesse estudo é que tem muitas mães solteiras ou que os maridos deixaram, que os seus namorados a deixaram, estão solteiras, têm filhos e filhas pequenas e saem para os bailes, para as baladas à noite e deixam os filhos, às vezes, sob o cuidado de alguém, às vezes simplesmente deixam as crianças sozinhas e saem lá no baile, conhecem o candango e descobrem que é o homem da vida delas, tá? Vão para a cama com ele e no dia seguinte o candango está morando na casa delas, junto com as crianças, com as meninas e com os meninos pequenos. Não é raro acontecer desses caras violentarem essas crianças. Só que muitas dessas coisas a gente não sabe porque não é mostrado na TV, não. Certo? Só é mostrado na TV quando a coisa chega ao extremo, quando a criança morre, vítima de maus tratos, de estupro, de qualquer coisa. E existem pessoas que violentam bebês, então você classifica como esse tipo de pessoa? Sociopata, tá? E essas mães, por mais que eu defenda muitas mulheres, essas mães têm culpa no cartório? Tem. Porque muitas delas, isso que dá vontade de conversar de perto com elas, muitas delas sabem o que acontece e se calam para não perder namorado. Bacana, né? Ó, sensacional. Quem sofre com isso sempre é a vítima. É a criança que se torna adolescente, se torna adulto depois. Não sei se chega a uma idade muito madura, né? Que talvez faça algumas coisas que acabe abreviando sua vida.
Mas essas mães, esses abusadores, eles raramente são punidos. Ou quando são, a punição não é à altura do que eles fizeram. Eles só são realmente punidos quando acontece uma situação de morte e a imprensa cai em cima. Tá? Infelizmente, essa é a realidade do nosso mundo. Ai, ai, gente, se por acaso qualquer pessoa tiver qualquer desconfiança em relação que a criança sofre maus tratos, que a criança sofre qualquer tipo de abuso, seja sexual, físico, moral, psicológico, pode denunciar ao Conselho Tutelar e à polícia ou à Guarda Municipal. Mesmo, tá? Que daí eles fazem todos os procedimentos necessários para ver até onde está ocorrendo esse abuso, tá? Eu não digo que uma mãe de vez em quando não pode dar um puxão de orelha no filho. Pode. Às vezes o filho deixa uma, então, sabe? Não vamos chegar a extremos de que hoje em dia a mãe não pode levantar a voz para o filho, porque senão o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai cair em cima. Não, porque eles devem sim obedecer aos pais, desde que os pais cuidem muito bem dessas crianças. Tá bom? Uma outra coisa, preste atenção em alguns sintomas. Por exemplo, erotização excessiva, muito precoce. Tá? Tipo, ficar espiando alguém, mantendo relações sexuais ou no banheiro, tomando banho, coisa assim. Muito cuidado com a internet, em especial com páginas de pornografia. Existem maneiras de bloquear a internet para crianças. Muitos pais sabem disso. Obrigado aos pais que sabem disso. Os que não sabem, tratem de aprender, tá? Porque a internet, nossa, é um vasto caminho para pedófilos e para pornografia infantil, tá? Se a criança, de repente, ela muda de atitude, ela falava bastante, era alegre, de repente fica triste, calada, com medo de sair de casa, com medo de ficar sozinha, tudo são sintomas. Então, preste muita atenção. Caso isso aconteça e a criança não conseguir se abrir para os pais, busque um psicólogo, tá? O SUS tem psicólogos também. Então não é desculpa de que eu não tenho plano de saúde, eu não posso pagar um psicólogo, tá tudo tão caro. O SUS tem também. Pode demorar um pouco, mas tem, tá? E dê mais carinho, mais atenção, mais afeto a essa criança, porque é tudo o que ela necessita, tá bom? E se ela realmente expor que passa por uma situação dessas, a acolham, tá? Se vocês a amam. É claro que existem pais e mães e pais e mães, né? Porque nós, infelizmente, sabemos a história de pais que também violentam filhos, filhas, etc. Não só pais, como avós também, né? Que eu acho um absurdo, um velho, sabe? Enfim. E o que me deixa mais indignado de tudo com as mulheres nesse ponto é que tem muitas mulheres que sabem de tudo isso e preferem ficar caladas com falta de perder o marido, namorado, macho ou sei lá o que, tá? Então vamos cuidar das nossas crianças já, porque elas são o futuro da humanidade. Elas vão se tornar adultas, tá? Se elas passarem por muitos traumas enquanto crianças, elas vão crescer péssimas adultas. Se elas tiverem uma vida confortável, segura, elas serão ótimos adultos. Independente se são pobres, de classe média, se são ricos, enfim. Certo? Uma outra coisa, assim como elas vão se tornar adultas, tanto as mães, quanto os pais, quanto esses pedófilos, esses sociopatas,
ficarão velhos. Os sociopatas espero que não, que partam cedo, né? Agora, os outros vão ficar velhos. E vocês já pensaram, se mais tarde, na velhice de vocês, eu estou falando para aqueles pais totalmente que não estão nem aí, o que aprontaram com essas crianças, vocês mesmos podem se tornar uma vítima futura. Olha, se eu soubesse uma história assim, eu não derramaria nenhuma lágrima. Tá bom? Eu sou muito bom, mas tem umas coisas que eu acho que são imperdoáveis, tá? Eu sempre falo, vive e deixe viver, mas viva com responsabilidade, com respeito, com amor e com felicidade, e deixe sempre as outras pessoas felizes também, quando necessário. Não viva a sua vida, mas de uma forma que você jamais agrida uma outra pessoa, certo? Por enquanto, gente, é isso que eu quis dizer para vocês. Eu espero que tenha sanado um pouco da dúvida de vocês. Se tiverem mais, podem, por favor, escrever ali para mim. Eu respondo todo mundo, sem problema nenhum. Desejo a todos um excelente dia, uma excelente semana. A gente vai se ver muito em breve. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir se gostaram do vídeo. E a gente se vê em breve. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e salve nossas crianças. Tá bom?